Olá, conforme estudamos em aula anterior, nós vimos que o poder constituinte derivado, ele se divide em poder reformador, poder de reforma e poder decorrente. Em aulas anteriores estudamos o de reforma. Agora vamos analisar o poder constituinte derivado decorrente. Que poder é este? É o poder que foi dado aos 26 Estados-membros e jurisprudencialmente ele foi estendido ao Distrito Federal. Hoje nós temos 26 Estados-membros na Federação e temos o Distrito Federal lá no Planalto Central. 27, portanto, entidades federativas com autonomia política, administrativa e financeira. Veja, essa autonomia nós extraímos do artigo 18 da Constituição, que diz lá: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados-membros, os municípios e o Distrito Federal, vírgula, todos autônomos. Desse bolo, nós extraímos os Estados-membros autônomos e o Distrito Federal autônomo. Essas 27 unidades, 26 estados e o Distrito Federal, têm o tal poder constituinte derivado decorrente. Esse poder capacita os estados e o Distrito Federal para se autorregulamentarem. Autorregulamentarem e auto-organizarem-se. Por meio do quê? Os estados, por meio de suas constituições estaduais. E o Distrito Federal, por meio de sua lei orgânica. Então é o poder que foi dado aos Estados-membros para se auto-organizarem, se autorregulamentarem por meio de suas constituições estaduais. E tal poder foi dado ao Distrito Federal para se auto-regulamentar, auto-organizar-se por meio de sua lei orgânica. Veja, o Distrito Federal não tem Constituição estadual. Ele tem uma lei orgânica que faz as vezes de uma Constituição estadual. Tanto a Constituição estadual como a lei orgânica do Distrito Federal devem obediência, logicamente, à Constituição Federal, sob pena de inconstitucionalidade. Vale a pena você analisar o artigo 25 da tua Constituição e o artigo 32. Ambos do corpo principal da parte permanente do texto constitucional. E depois você vai analisar o artigo 11 da parte transitória do ADCT. Você vai juntar esses artigos e estudá-lo num bolo só. Ok? Coloca tudo num balaio só para concatenar as ideias. Vamos lá no artigo 25. O artigo 25 fala dos Estados-membros, que se auto-organizam, se autorregulamentam pela Constituição e pelas leis, conforme os princípios da Constituição-mãe, conforme os princípios da Constituição Federal. Então veja, o poder constituinte derivado decorrente, ele se submete a alguns limites. Afinal, ele é um poder derivado limitado e condicionado. Os Estados-membros, por exemplo, e o Distrito Federal devem se ater a alguns princípios previstos na própria Constituição Federal. Vamos se ater ao artigo 25, aos Estados-membros. Os Estados-membros devem se ater a certos princípios denominados princípios constitucionais sensíveis. Princípios constitucionais sensíveis que são de observância obrigatória pelos Estados-membros. E isso se aplica também ao Distrito Federal. Só que o Distrito Federal tem a previsão lá no artigo 32,
regulamentado por uma lei orgânica. Veja, tanto a Constituição Estadual como a lei orgânica sujeitam-se a princípios da Constituição Mãe, a Constituição de 88. E o que seriam esses princípios constitucionais dito sensíveis? Sublinha lá, sensíveis. Primeiro eu tenho que lembrar o que disse há pouco. Eles são de observância obrigatória pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal. Sob pena do quê? Sob pena de intervenção federal. Lembrando que os Estados-membros e o Distrito Federal podem se submeter à intervenção federal, de modo excepcional, conforme estabelece o artigo 34 da Constituição. O artigo 34 diz lá: a União não intervirá nos Estados-membros, nem no Distrito Federal, vírgula, exceto. Olhe com atenção o inciso 7º, exceto na inobservância de alguns princípios. Quais princípios? Sensíveis. Daí você vai olhar as alíneas do inciso 7º do artigo 34. Aquelas alíneas simbolizam os princípios constitucionais sensíveis de observância obrigatória pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal, sob pena de intervenção federal. As hipóteses taxativas de intervenção federal estão no artigo 34. E eu tenho que lembrar o seguinte: na hipótese de intervenção federal num Estado-membro infrator ou no Distrito Federal infrator, nesse período não caberá emenda à Constituição Federal de 88, conforme vimos em aula anterior. O artigo 60, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelece o limite circunstancial ao poder de emenda. Em determinadas circunstâncias de estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, não cabe emenda à Constituição Federal de 88. Tivemos recentemente, lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, intervenção federal. E nesse período não coube emenda à Constituição Federal de 88. Note, no início da explicação, eu disse que o artigo 18 estabelece que tanto a União como os estados, municípios e o Distrito Federal, todos eles têm autonomia, ninguém tem soberania. Só a República Federativa do Brasil é soberana. As 4 entidades federativas, todas são autônomas, com autonomia, conforme estabelece o artigo 18. Essa autonomia, ela pode ser afastada temporariamente e excepcionalmente por intervenção federal. Então, volta lá no artigo 34, inciso 7º. Digamos que um Estado-membro da Federação afronte um princípio constitucional sensível. Como exemplo, a linha A do inciso 7º, a forma republicana, ou sistema representativo, ou regime democrático. Nesse caso, caberia intervenção federal nesse Estado infrator. E o que afastaria temporariamente desse Estado infrator? Afastaria a sua autonomia consagrada pelo artigo 18 da Constituição Federal de 88. E nesse período iria prejudicar o país, porque iria evitar proposta de emenda, pois não cabe emenda à Constituição Federal no período de estado de exceção e de intervenção federal. Ok? Então veja, quantos artigos vimos agora há pouco? Vários. E é importante que você aprenda a estudar a sua Constituição dessa forma, concatenando artigos espalhados pelo texto. Nós vimos vários artigos. Quais? Começamos ali com o artigo 18. Depois vimos o artigo
25. Vimos o artigo 32 da Constituição. Também vimos o artigo 11 do ADCT. Vimos o artigo 60, parágrafo 1º do corpo principal. Vimos o artigo 34. 34, inciso 7º. Quando se afronta um princípio constitucional sensível, cabe, logicamente, a intervenção federal. E esse procedimento de intervenção federal, ele é suscitado pelo Procurador-Geral da República, conforme o artigo 36, inciso 3. Perante o Supremo Tribunal Federal, que se der provimento à questão, determinará que o Presidente da República intervenha no Estado infrator ou no Distrito Federal infrator. É uma requisição. O Supremo vai requisitar ao Presidente da República que intervenha nesse caso de afronta de princípios constitucionais sensíveis. Não esqueça, é competência privativa do Presidente da República realizar intervenção federal, decretar e executar a intervenção federal. Isso tem previsão lá no artigo 84, inciso 10 da Constituição. Olha aí, entrou na jogada mais 2 artigos, o 36, inciso 3, mais o 84, inciso 10. Então, concatenar todas essas ideias, esses dispositivos da Constituição e estudar nesse sentido. Então é isso, até a próxima aula.